Paz do Senhor para todos, mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui para poder gravar mais um conteúdo. Peço a você que chegou aí, fique até o final, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Ele dá 2 avisos e voltarei para transmitir a palavra de Deus. Aquele delicioso pastel frito na hora, com saboroso caldo de cana, só na JC Lanchonete, localizada na Avenida Austrália, em frente ao Anjo Material de Construção. JC Lanchonete. Para cuidar da sua saúde, Farmácia Raquel é a sua melhor opção. Sempre com bons preços e com ótimo atendimento. Localizada na Avenida Brasil, ao lado da Casa Bis Material de Construção. Farmácia Raquel. Agora você já de posse da sua Bíblia, venha comigo, no livro de João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vou repetir a leitura para que você compreenda o que o Espírito Santo quer falar contigo neste momento. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele aqui é um pronome pessoal que tem a ver ao verbo, tem a ver com Jesus, o Criador de todas as coisas. A abordagem que João faz, diferentemente dos outros 3 evangelhos, no caso de Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem uma abordagem diferente, eles trabalham Jesus do ponto de vista humano, como Deus. Já João, ele trabalha um Deus tornando-se um homem. No ponto de vista de João, é o verbo que se fez carne. Então a abordagem é puramente divinal. É o verbo que está se materializando para se tornar um homem, enquanto o Evangelho de Mateus, eles narram o aspecto puramente humano e divinal na pessoa de Jesus. Mas vamos aqui ao versículo que lemos, que coisa extraordinária. O texto já começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí o versículo 3 diz assim: todas as coisas. Então a primeira lição aqui que eu aprendo aqui nesse texto é que todas as coisas inclui você. Todas as coisas inclui você, inclui eu. Isso é algo extraordinário, saber que a minha origem é de Deus. Saber que a minha origem é de Deus, isso me dá um privilégio, te dá um privilégio, e também nos dá, no geral, um sentimento de grandeza, mas também uma responsabilidade. Observem, todas as coisas foram feitas por ele, desde o anjo mais poderoso que existe nos céus até a mais frágil criatura na terra. Todos foram feitos por Deus, desde a maior estrela que há no cosmo até ao menor grão de areia que existe na terra. Todas as coisas foram feitas por Deus. Então aqui, todas as coisas incluem você, pois ele nos criou. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
O Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele nos criou a sua imagem, nos criou a semelhança. E o versículo 27 ele vai trabalhar dizendo que ele criou macho e fêmea. Deus nos criou macho e fêmea conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, a nossa origem está em Deus. Isso nos dá um sentimento de grandeza, porque o homem é a obra-prima da criação de Deus. Apesar de ser o homem a última criação de Deus, Deus criou o homem no sexto dia, foi já no estágio final da criação. Deus criou todas as coisas por causa do homem e criou o homem para que governasse todas as coisas. E é interessante observarmos que, assim como nós, como um pai, quando estamos para receber um filho, nós preparamos um enxoval. Deus também ele preparou um enxoval para receber o homem. Deus ele criou os céus, ele criou a terra, criou todos os planetas, Deus criou todas as estrelas, o sol, a lua, Deus criou todas as coisas, preparou tudo e por último criou o homem. O homem se tornou a sua obra-prima da sua criação. Isso é extraordinário, isso nos dá um sentimento de grandeza muito grande, porque muitos acreditam que o homem veio do acaso, outros acreditam que o homem veio de uma evolução, mas nada disso. O homem veio de um grande projetista, de um grande idealizador, Deus. O homem tem origem em Deus, e isso nos faz ser que nós somos a imagem e criatura de Deus, imagem e semelhança de Deus. Eu fico observando hoje em dia que o homem ele tem perdido um sentimento de respeito, de responsabilidade pelo seu semelhante, achando que o seu semelhante não é ninguém, mas todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos iguais diante do Criador, pois todos nós somos criatura de Deus. E é importante saber a nossa origem para nós entendermos a nossa utilização. Agora, uma outra lição que eu aprendo aqui é que valorize o que Deus fez. Valorize o que Deus fez, porque as suas criações são perfeitas. Valorize o que Deus fez. Às vezes o homem não se valoriza. Valorize o que Deus fez. Às vezes o homem não consegue olhar no espelho e gostar do que vê. Mas você tem que gostar do que você vê. Porque você é o ideal. Você é o melhor de Deus. Você é o ponto central de Deus na Terra. Olha, tudo que Deus criou, todas as estrelas, todos os planetas, todos os universos, todos os anjos que Deus criou. Deus ama todas as coisas, mas se sinta tão valorizado. Se sinta, essa palavra para que você se sinta valorizado. Todas as coisas que Deus fez, todos os anjos que Deus criou, todas as estrelas, o sol, a lua, todos os planetas, os multiversos, tudo que Deus criou pensando em você. Não é as outras coisas que são o centro. Você, na Terra, é o centro. Deus está voltado a sua atenção para você. Deus não fez você por causa de todas as coisas. Deus fez todas as coisas por causa de você. Inclusive os céus em que Ele habita, Ele fez pensando em você. Então, sinta-se à vontade para se valorizar. Não é para se auto-vangloriar. Se valorizar. Goste da orelha que Deus fez em você. Goste do seu nariz. Goste dos teus olhos. Cada órgão que está no seu corpo, que funciona voluntário e involuntariamente, Deus fez tudo sobre medida para deixar você na terra pronto para responder a sua missão, para cumprir o seu propósito. Então, valorize o que Deus fez, pois tudo que Deus criou foi perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era tudo muito bom.
Veja que coisa extraordinária. Tudo que Deus fez um pulmão, os pulmões funcionando, Deus fez os rins funcionando perfeitamente, Deus fez o fígado funcionando perfeitamente, Deus fez o coração funcionando perfeitamente, as mãos, os dedos, Deus fez todos os nossos sentidos físicos funcionando perfeitamente. Então, é um motivo para que você se valorize, porque você não é fruto do acaso, você não é obra do incidente, não. Você existe porque Deus te criou, e valorize porque tudo que você é e tem foi medido, foi feito sobre medida pelo Criador. Então olhe-se no espelho e se valorize e se ame. Às vezes nós conseguimos valorizar mais, não que temos que desprezar os animais, mas às vezes conseguimos valorizar mais os animais do que o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Se valorize. Deus nos fez com capacidade extraordinária de governar, de dominar, de sujeitar, de exercer papel de liderança extraordinária, porque Deus nos criou para isto. Então valorize. Deus criou todas as coisas e criou o homem para ordenar, para pôr ordem, para liderar todas as coisas. Nunca diga que você não é ninguém. Deus não ama ninguém, Deus ama alguém, e você é o alvo do amor de Deus. Se sinta acolhido e amado por esta palavra. Uma outra lição que eu aprendo nesse texto aqui é não ser aquilo que Deus projetou é desperdício. Veja, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E tudo que Deus fez com um propósito claro e definido. Deus fez com um propósito claro e definido. Deus criou a água com um propósito claro e definido. Deus criou os animais com um propósito claro e definido. Deus criou as estrelas com um propósito claro e definido. Deus criou a lua com um propósito claro e definido. E Deus criou você com um propósito claro e definido. Então não ser aquilo que Deus projetou para você ser é um desperdício de potencial muito grande. É um desperdício de matéria muito grande. É um desperdício de talento muito grande. Você já se perguntou para você mesmo se o que você está sendo é aquilo que Deus projetou para você ser? Porque todos nós temos um talento. Todos nós temos um talento nato, temos uma habilidade, temos uma vocação. Todo ser humano Deus criou com habilidade e com vocação. E todo ser humano que existe no universo, Deus colocou dentro dele, dentro do seu DNA, uma vocação específica. Você pode fazer muitas coisas, você pode fazer de tudo um pouco, mas só existe uma dentro de você que te realiza. Todo ser humano, ele tem esta vocação. Você já se perguntou se o que você está fazendo é o que realmente está escrito no livro de Deus? É o que realmente Deus projetou para você fazer? Então, tudo que você fizer para a sociedade, entenda do ponto de vista de Deus. Se você é um vendedor de picolé, não pense que você vende um picolé. Mas que você vende o picolé. Não seja um vendedor de um picolé, mas um vendedor do picolé. Você vende um picolé, você é o melhor vendedor de picolé. Você é o melhor vendedor de geladinho. Se você é um pipoqueiro, seja o melhor vendedor de pipoqueiro. E enfim, esse é só um dos exemplos. Se você é uma faxineira, se você é um mecânico, seja a melhor faxineira, seja o melhor mecânico. Se você é um advogado, seja o melhor advogado. Cumpra o propósito pelo qual Deus te criou, mas entenda, verifique se o que você está sendo e fazendo está cumprindo o ideal
o propósito de Deus. Às vezes nós fazemos tantas as coisas pela qual Deus não nos chamou para fazer, que nós fazemos de emburrado, nós fazemos mal-humorado, nós fazemos de má vontade e de tal maneira que Deus não é glorificado daquilo que eu faço. Mas quando eu entendo que Deus me criou com um propósito, e eu me coloco naquele propósito, e faço tudo para a glória de Deus, tudo é mais satisfatório e tudo tem maior rendimento. Porque todas as coisas foram feitas por Deus. Você foi feito por Deus. E Deus tem um propósito na sua vida. O salmista Davi, ele escreveu algo extraordinário no Salmo 139. E eu vou ler para você ver no Salmo 139, no versículo 16. Veja o que o salmista, ele disse: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja que coisa extraordinária. O salmista está dizendo que Deus viu ele. Deus o viu antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe. E não só isso, toda a sua trajetória já estava escrita em um livro. Portanto, batalhe, trabalhe para que você viva o propósito e o ideal de Deus. Faça a tua vida valer a pena nesse curto tempo de existência. Faça a tua vida valer a pena nesse curto espaço de existência. Faça com que tudo que você fizer esteja escrito no livro. Para quando Deus chegar lá no seu livro e ver assim, vou ver o que é que fulano está fazendo, se o que ele está fazendo está de acordo com o meu projeto, meu propósito. Se não tiver, peça para que Deus te coloque na trajetória dele, nos propósitos dele, nos projetos dele, porque isso fará com que a vida realmente valha a pena. E é extraordinário nós entender isso, porque tudo fica menos estressante. Não coloque a sua vida no piloto automático. Não diga assim, o que for será. Não. Deus nos criou com capacidade de tomar decisões, mas temos que orar, pedir a Deus que direcione as nossas decisões, para que as nossas decisões estejam de acordo com o propósito de Deus. Porque o profeta Jeremias, ele era sacerdote, mas Deus disse: eu te escolhi antes que você fosse formado no ventre da sua mãe para ser profeta. Então veja, a mesma nuance que está sendo dito para o salmista, que o salmista está descrevendo, Deus está falando sobre Jeremias. Então, vamos viver aquilo que Deus está escrevendo para nós, porque a história de Deus a nosso respeito é algo extremamente extraordinário. E talvez você não conheça essa doutrina, mas essa doutrina existe na Bíblia. Então, viva os ideais de Deus, viva a sua história pela história que está contada nos céus. E lá nos céus, acredite, lá no livro de nosso Deus, não existe um derrotado, existe um vencedor. Não existe um perdedor, existe um vencedor. E que as lágrimas que você chora, que eu choro, tem um propósito definido. Então, não viver aquilo que Deus projetou para nós é um desperdício muito grande. Então, viva aquilo pelo qual Deus projetou para você ser e fazer para a glória dele. Então, se você é um atendente, seja o melhor atendente. Se é um gerente, seja o melhor gerente. Se é só um dono de casa, uma dona de casa que cuida dos afazeres da casa, seja o maior dono de casa. Então, que Deus esteja com as tuas poderosas mãos te abençoando e fazendo com que você regresse para os braços dele, para debaixo dos seus projetos, porque estar debaixo dos seus projetos é a melhor decisão. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva neste canal. Este canal tem
propósito, tem um papel extraordinário, que é um compromisso com a palavra de Deus. E você que gostou deste conteúdo, já dá o seu like. O seu like é importante para divulgar este conteúdo na rede e fazer com que este conteúdo chegue a mais pessoas. Então, exerça o seu papel missionário neste momento. Eu quero orar por você. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelas tuas santa misericórdia, preguei mais uma vez a tua palavra, que a sua palavra seja ao ouvinte como um alento, como um conforto, seja, meu Pai, para aquela pessoa que chora como um colírio, Pai, que essa pessoa receba o alento de Deus, o conforto de Deus, o abraço de Deus por meio da sua palavra, que esta pessoa que não está vivendo o seu propósito, está desperdiçando, perdendo tempo nesta vida, que ele possa voltar, Senhor, para os teus projetos, ainda que esta pessoa esteja na tua casa, mas ainda não entendeu que existe um propósito, que existe um projeto, que existe uma vocação específica. E eu quero estar profetizando que a partir deste momento o Senhor esteja levantando pessoas com vocações específicas, que esta pessoa tenha o seu dom despertado dentro de si, tenha a sua vocação despertada dentro de si. Levanta este homem, esta mulher, como um verdadeiro embaixador do Senhor nesta vida. Amém. Que Deus nos abençoe.